Boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos. Graças a Deus pelo que já ouvimos. Também agradecer a oportunidade de nos serem convidados. Um prazer para nós podermos estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, nestes momentos, celebrando a Páscoa, recordando a Páscoa, o significado que ela nos tem, que ela nos dá, que ela nos traz. A Páscoa que deve ser celebrada mediante o conceito da palavra do Senhor. Eu gostaria, primeiramente, de ler um texto em Atos, falando um pouco aquilo que já ouvimos. A Páscoa, o significado da Páscoa, ela não foi por acaso. Não é por acaso que até os próprios profetas profetizaram não somente o nascimento, o ministério, a morte. Não foi por acaso que o Evangelho que a nós nos é dado através de Jesus, muita coisa que ele disse também, recordando as profecias sobre aquilo que ele deveria de fazer, de cumprir em cada um de nós para o nosso benefício. Eu gostaria primeiramente de ler então um texto em Atos dos Apóstolos que nos mostra a exatidão daquilo para o qual o Senhor veio e para aquilo que ele veio fazer. Atos capítulo 4, e peço aos irmãos que possam abrir comigo, e vamos ler do verso 25 ao 28. Aqui o evangelista Lucas a falar realmente que tudo aquilo que Cristo passou, tudo aquilo que Cristo tinha testemunhado através da sua vida, não foi por acaso, como já ouvimos esta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 25 ao 28, diz assim a palavra do Senhor: que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Estas palavras nós vemos também no Salmo, capítulo 2. Então, estas palavras que aqui estão escritas, também as vemos em Salmos 2. O verso 27 diz: porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, isto é, o Pai fez de Jesus o Cristo, o ungido de Deus, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Não foi uma casualidade, mas foi um propósito. Não foi um evento que aconteceu por mera casualidade, mas já estava destinado, já estava realmente no conselho, na sabedoria, na soberania de Deus. Era necessário um homem, era necessário que Cristo se oferecesse a si mesmo, como resgate, como preço de redenção por todos nós. Eu gostaria de debruçarmos mais agora em Mateus. E eu não quero também demorar muito tempo, tomar muito o vosso tempo, mas em Mateus, e penso que seja um texto importante, capítulo 27. O episódio da crucificação, a partir do verso 32, e vamos ler até ao verso 54. E mais uma vez nesta passagem vamos ver que realmente profecias se cumpriram com este ato da crucificação. Mateus capítulo 27, verso 32 ao verso 54. Diz assim a palavra do Senhor: e quando saíam encontraram um homem sireneu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho, misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Seja o Filho de Deus, desce da cruz.
E da mesma maneira também os príncipes, os sacerdotes, os escribas, e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, deixa agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lançaram também em rosto de salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, porque me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros. E muitos corpos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Então nós vemos aqui o episódio cabal, o episódio total da expressa misericórdia, do expresso amor de Deus por cada um de nós. Vemos aqui que Jesus tomou o lugar dos injustos, dos pecadores. Vemos aqui que Jesus, sendo homem santo, sendo homem justo, sendo ungido de Deus, foi acusado a todos. Ele foi acusado por todos de tudo aquilo que ele não tinha feito. Nós vemos anteriormente que no julgamento até apresentaram testemunhas falsas, enganando, dizendo mentiras, blasfemando dele, e ele nada respondia, como nós vemos. Mas ele aqui estava ocupando o nosso lugar. Nós sabemos que ele tomou o lugar de Barrabás, um dos salteadores que com ele estavam, e Pilatos, como era costume da época, dava a escolher qual haveria de condenar e qual haveria de soltar. Nós vemos que Barrabás, sendo um homicida, saiu livre, saiu impune. Em questão humano, seria uma grande injustiça passar ou deixar que um homem pecador, um homem homicida, ficasse sem culpa, sem pecado, sem castigo. E Jesus, do outro lado, sendo homem inocente, sem nunca ter cometido dano algum, crime algum que o levasse até à crucificação. E ele foi até à crucificação. Ele foi réu, ele foi culpado. Mas nós vemos que ele deixou-se levar. Nós vemos noutras passagens que ninguém lhe tirava a vida, porque ele mesmo a dava. Então nós vemos o cumprimento aqui neste texto do verso 35. O próprio profeta já havia profetizado: repartiram entre si os meus vestidos e sobre a minha túnica lançaram sortes. Cristo cumpriu tudo, até o mínimo detalhe. Nós vemos que este lugar, por si só, já era um lugar de morte. A tradução que aqui temos de Golgotá, em hebraico, chama-se lugar da caveira. Mas é neste lugar que Cristo, o príncipe da vida, dá a sua vida em resgate dos pecadores. Não somente o povo judeu, como diz-nos o apóstolo João, veio para o que era seu, mas nós vemos que a nação, na sua maioria, não o recebeu, não? Mas a todos, judeus e gentios, todo aquele que hoje, ainda hoje, entrega a sua vida a Cristo, esse é chamado Filho de Deus, é esse que dá-se o direito de ser chamado Filho de Deus. Nós vemos que Jesus tem aqui uma acusação, porque era costume da época o condenado levar sobre a sua cabeça, ou por cima da sua cabeça, a sua condenação, o motivo que o levava a ser crucificado. Nós vemos que este título, Jesus, o Rei dos Judeus, era de facto não um título acusador, de incriminatório, mas era o título que ele mesmo era, porque ele de facto era o Rei dos Judeus. E vemos também que dois com ele foram crucificados. E como nós já vimos hoje, estes dois mereciam estar lá na crucificação. Estes dois haviam tido crimes e razão para lá estarem crucificados.
Mas nós vemos que Cristo não havia feito nada. Mas nós vemos pela palavra do Senhor que Ele era a expiação completa, a nossa expiação, a nossa total expiação. Nós vemos, além do abandono dos seus discípulos, que já havia acontecido, nós vemos a rejeição total dos judeus e de todos aqueles que contemplavam aquela cena da crucificação. Nós vemos a zombaria, nós vemos o escárnio, nós vemos no verso 40 a acusação. Diz-nos no verso 40 o seguinte: e dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Aqui estavam a testar Jesus, estavam a pôr em causa a sua divindade, estavam a pôr em causa a sua pessoa. Tu que destróis o templo e em 3 dias o edificas. Cristo tinha uma vez dito isto, mas referindo-se ao seu próprio corpo. E nós sabemos pela Escritura que ao 3º dia ele ressuscitou. E eles estavam a pôr em causa a divindade. Se és Filho de Deus, desce da cruz. Ele poderia ter muito bem feito isso. Aliás, ele estava lá na cruz não porque ele merecesse, mas porque nós merecíamos, ele tomou o nosso lugar. Ele livremente poderia fazê-lo, sem qualquer tipo de dificuldade. Ele poderia muito bem ter descido da cruz, mas não seria aquilo que o próprio João Batista o tinha declarado acerca dele, Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Se Cristo descesse naquele momento, não haveria salvação. A razão, o motivo de estarmos aqui hoje não seria o mesmo e seria vazio. Não teríamos sentido ou significado e não haveria razão de celebrarmos a Páscoa como ela deve ser celebrada, de maneira bíblica, não como a cristandade hoje nos quer ensinar, nos quer transmitir, mas o verdadeiro sentido da Páscoa, ou seja, a passagem. Estávamos condenados e Cristo chamou-nos para a liberdade, para a vida. Esse é o sentido da Páscoa dos judeus. Esse é o sentido da palavra no hebraico. Passarmos da morte para a vida. Há uma passagem, assim como o povo de Israel, estando presos, estando escravos dos egípcios, também eles passaram e tiveram a travessia do deserto. Eles foram libertos dos seus inimigos. Nós hoje, e todo aquele que ainda não crê em Jesus, pode ser liberto hoje. Pode ter essa passagem das trevas para a luz. E eles continuam a dizer, a acusar, verso 42, salvou os outros e assim mesmo não pode salvar-se. Eles, além de pôr em dúvida ou em causa a sua divindade, eles que não tinham motivo para tal, porque Jesus já tinha feito tantos e tantos e tantos milagres, mas eles uma vez mais, para o testarem, duvidaram ou puseram em dúvida a sua divindade e acusaram-no de salvar os outros e assim mesmo não se poder salvar. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Ele simplesmente não o fez por nossa causa. Os momentos que Jesus esteve na cruz silencioso foi por mim e por ti. Porque ele não estando lá por mérito próprio, porque ele não merecia estar lá. Se ele falasse, ou se ele descesse da cruz, a nossa salvação não poderia ser realizada. Mas nós vemos que ele calado, que ele levando não só a zombaria dos homens, a crueldade dos homens, mas muito mais a ira de Deus sobre ele. Nós vemos que Jesus, sendo obediente, ele foi obediente até ao fim, à morte e morte de cruz, como diz-nos o apóstolo. Então nós vemos aqui estas horas de agonia, de sofrimento. Desde a hora sexta até a hora nona. A agonia, o sofrimento, o desespero humano, podemos nós pensar assim, de morrer sozinho. De estar sozinho, não mais ouvir o Pai falar com Ele, não mais ter intimidade com Ele, porque agora Ele levava em si mesmo os nossos pecados. Certamente que Deus, além de triste, porque era o seu próprio Filho, Ele estava irado. Há um cântico que diz, o Pai irado vira o rosto. Então aquele momento em que Cristo Santo está com os nossos pecados, o Pai desvia o rosto, desvia o olhar, desvia a atenção, tapa os seus ouvidos. Não há resposta da parte do Pai.
porquê me desamparaste? Deus meu, Deus meu. Não há resposta, não há uma voz como outrora houve no seu batismo. Não há uma voz de consolo, de esperança para aquele seu filho agora, feito maldição por nós, como já ouvimos hoje, levando o nosso pecado. Não há qualquer tipo de consolo. Nós vemos aqui também no texto, no verso 33 e no 34, que eles, tendo o crucificado, deram-lhe vinho misturado com fel. O apóstolo em Marcos, o evangelista, fala-nos vinho com mirra. Era algo que eles davam aos crucificados para, de certa maneira, aliviar as suas dores. De certa maneira, tornar mais fácil aquelas dores agonizantes. Então nós vemos que Cristo não quis beber, porque de facto aquilo que Ele tinha para fazer, o cálice que Ele tinha para beber, Ele não poderia ser dividido com outro cálice ou com outra bebida. Ele tinha que beber o cálice da ira de Deus até ao fim. E através do seu sangue que Ele verteu na cruz, e através da sua vida ali exposta para todos, vida que foi sucumbida pelos nossos pecados, nós podemos ser salvos e eternamente salvos, com garantia eterna. O próprio Cristo disse: dou-lhes a vida eterna. E Ele é o único que pode falar isso, é o único que pode afirmar, é o único que pode prometer isso. E nunca hão de perecer. Ele próprio que tinha morrido pelo seu povo, por todo aquele que nele crê. E realmente é vontade de Deus, como diz o apóstolo Paulo, que todos venham ao conhecimento da verdade. Se há alguém aqui hoje que ainda não tem a certeza do perdão dos seus pecados, que realmente em Jesus pode ficar livre, pode ser liberto. Assim como Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, pois se o Filho vos libertar, sereis livres. Então há garantia nas palavras de Jesus. Há garantia no sacrifício de Jesus. Há passagem, ou há lugar de morte, passar a haver lugar de vida, lugar de abundância, lugar de alegria eterna. Nós vemos que aqui também outros sinais ocorreram depois da sua morte. Nós vemos aqui no verso 50, quando já estava a terminar Jesus a função ou o propósito para o qual Ele tinha vindo à terra, que era morrer na cruz. Nós vemos no verso 50, Ele diz: Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Seria a vitória final pelos seus inimigos. O diabo, por todo aquele povo que o rejeitou, por todo aquele povo que o ignorou. Seria a vitória final sobre Satanás, isto é, todo aquele que está preso, acorrentado a Satanás, agora pode ser liberto através deste sangue de Jesus. O sangue puro, inocente. Nós vemos as consequências do seu sacrifício. Nós sabemos que o sacrifício de Jesus tem permanentemente significado espiritual e a Páscoa reflete isso mesmo. Mas nós vemos aqui consequências físicas, ou algo físico que aconteceu. Nós vemos verso 52, ou primeiramente verso 51, o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Este véu que era pesadíssimo, como já ouvimos. Há quem diga que teria mais ou menos 1000 toneladas, não se sabe bem ao certo o peso, mas era algo bem difícil de rasgar, é impossível aos homens ser rasgado. Nós vemos que ele rasgou-se de alto a baixo, dando possibilidade ao homem agora de estar na presença de Deus, de entrar na presença de Deus. No verso 52 nós vemos os sepulcros se abriram, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. O príncipe David, ao morrer, faz com que outros ressuscitem. Os corpos dos santos, os corpos daqueles que esperaram no Antigo Testamento pelas promessas, pelo cumprimento das profecias, agora haviam ressuscitado. Muitos deles ressuscitaram e apareceram a muitos. Houve evidências que realmente eles tinham ressuscitado. E o verso 54
diz o seguinte: o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Ao ver toda aquela cena, eles arrependidos, eles com grande temor, com grande respeito, disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Reconheceram a inocência de Jesus, reconheceram a divindade de Jesus. Eu gostaria também de ler 1 Coríntios, capítulo 5, sobre este significado da Páscoa e que nós, sendo Igreja do Senhor, nós que também fomos libertos pelo Senhor por este mesmo sacrifício, o que nós devemos de ter em mente quando celebramos a Páscoa. Capítulo 5 de 1 Coríntios, versos 7 e 8. 1 Coríntios, capítulo 5, o verso 7 e 8. E diz assim a palavra do Senhor: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os jasmos da sinceridade e da verdade. O apóstolo Paulo a convidar-nos, a incentivar-nos para que façamos festa. Não por ter um momento triste apenas porque o Senhor morreu, mas porque dessa morte e pela sua ressurreição também, nós podemos livremente celebrá-lo em sinceridade e em verdade, porque Ele realmente está vivo. Ele não ficou para sempre morto. Pelo que façamos festa, para que haja alegria dentro da casa do Senhor e fora também. Não celebrando com o fermento velho, isto é, a hipocrisia, aquilo que era algo característico dos judeus, ou da seita religiosa dos judeus, mas a limpar do fermento velho para ser uma nova massa. Dá-nos a ideia também de Cristo morrendo, Cristo ressuscitando, dá-nos a nova vida. Somos transformados, somos feitos nova massa. Para que possamos celebrar o Senhor com os jasmos da sinceridade e da verdade. De coração, não sentido religioso com o fermento velho, mas com a sinceridade e com a verdade. Nós vemos então que Cristo, Ele sim é o total significado da nossa Páscoa. O motivo pelo qual celebramos e como fazemos festa. E deixa-me usar esta expressão. É por causa de Cristo. A razão está em Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus mediador entre Deus e os homens, seja Jesus Cristo, homem. Então, através da mediação que Cristo fez, sendo Ele o mediador, o fiador desta nova aliança, só por Ele, Cristo homem, nos chegamos a Deus. Só através de Cristo morto e de Cristo ressurreto chegamos a Deus. Através de Cristo, que Ele é a verdade, podemos sacrificar, podemos nos alegrar em Cristo e também nesta festividade em concreto. Então, possamos celebrar, possamos realmente contemplar tudo aquilo e relembrar tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, que nos tem ensinado através da sua palavra. Eu gostava agora também de chamar a Sara e o André. Nós vamos cantar uma música falando desta dura cruz, a qual o Senhor se entregou em amor. Nós vamos realmente cantar este hino para a glória do Senhor, e todo aquele que também conhecer este hino também pode cantar connosco. Eu penso que ele também vai ser projetado. Jesus.
nada